Interessante essa fala, né, do próprio Tarcísio dizendo: Olá, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Sim. Josias? Tá? Tá. Sim. É muito interessante ver, né, o comportamento do Tarcísio em relação a todo esse jogo de 2026. Ele foi para o ataque agora de Lula, mas nos bastidores, né, tem toda essa história de qual vai ser o papel de Tarcísio em 2026. Aliás, tem uma reportagem hoje da Letícia Casado, é só bom para também puxar de gancho para o Thales já comentar os dois casos. Aqui a nossa colunista Letícia, ela traz os bastidores lá dos parlamentares, do Congresso. E eles falando que Bolsonaro, ele sai candidato, porque ele, inclusive, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, fez questão de dizer que ele é o candidato em 2026. Hoje mesmo ele escreveu, 2026 estamos de volta. 2027, né, que ele fala, 2027 vai mudar tudo e tudo mais. Ele se coloca como o único candidato para 2026. E o que a Letícia está apurando é que ele se manter candidato como nome da direita, ele vai acabar contribuindo para Tarcísio de Freitas. Ficar poupado de discutir o cenário nacional, foca nos problemas do estado de São Paulo, e isso ajuda o governador Tarcísio de Freitas lá na frente. Como é que você vê esses bastidores, né, Otales, e até mesmo essa forma como o Tarcísio vem falando cada vez mais até sobre política, que é algo que ele às vezes evitava falar? Tem muita coisa ocorrendo nos bastidores hoje em dia, especialmente depois dessa decisão do Supremo de aceitar o processo com Bolsonaro, em que todo mundo está convencido de que o Bolsonaro vai ser condenado e tende a acabar preso. Os bolsonaristas raiz, aí é que eu digo, olha, Tarcísio que se pude, porque os bolsonaristas raiz já discutem se o chefe aceita a prisão ou busca asilo político. E discutem isso por quê? Porque o Bolsonaro, segundo esses bolsonaristas raiz, pode estar acabando se sacrificando para fazer a campanha para um Tarcísio, para um outro candidato. Ele vai para a prisão, fica aí falando de ser candidato até o final, não foge do país, fica aí, não pede asilo político, fica aí e, no fundo, fazendo campanha para eleger o Tarcísio ou eleger um outro nome que ele escolha. Essa é a coisa que começa a ser discutida familiares. Você vê o caso do Índio, primo do Carlos Bolsonaro, que saiu dizendo: olha, estou saindo por causa da perseguição política. Essa é a visão que eles têm. Tem uma perseguição política, o julgamento será uma perseguição política, e o Bolsonaro já está também. Então vai ser condenado por uma perseguição política. O Tarcísio, por outro lado, ele está tendo que se misturar ao Bolsonaro demais. Para ele conseguir ser o nome do Bolsonaro pelo qual o Bolsonaro se sacrifique, ele vai ter que prometer anistia. Anistia não, qual é a outra palavra? Indulto. Perdão ao Bolsonaro se ele for eleito presidente. Ou seja, a campanha dele vai ser a campanha do eu sou o bolsonarista capaz de perdoar, de tirar o Bolsonaro da prisão. O Bolsonaro vai ter que apostar nisso. Eu me sacrifico na expectativa de que o Tarcísio me perdoe depois que eu já estiver preso. E se o Tarcísio não for eleito? É o que os bolsonaristas se perguntam. Então, o Bolsonaro vai estar fazendo campanha para o Tarcísio se eleger, e se o Tarcísio não se eleger, o Bolsonaro vai para o sacrifício. Será que não vale mais a pena ele fugir do país e pedir asilo político? Essa discussão está correndo solta nos bastidores do bolsonarismo. E é hora de o Tarcísio começar a se tocar, porque pode ser que concluam que não vale a pena se sacrificar o Bolsonaro pelo Tarcísio. Talvez ele seja melhor o Bolsonaro lá fora, defendendo as teses do ultraconservadorismo e até, quem sabe,